Gestão Acelerada com Davidson Pedrosa. Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem? Sou o Davidson Pedrosa e mais uma vez com vocês no Gestão Acelerada. Toda semana um assunto novo, não deixe de acompanhar nas redes de podcasts ou nas nossas plataformas de rede social. Tem muita coisa legal, tem muita plataforma de podcast nova aí, inclusive hoje tive a oportunidade de conhecer o Olá Podcast, muito bacana. É uma oportunidade que você tem de se associar a uma dessas plataformas e ouvir assuntos como esse no teu carro, em casa, enfim, no caminho até o trabalho. Eu acho que é um jeito diferente de nós podermos absorver as informações. Até então, nos modelos que nós tínhamos como tradicional, os livros, a TV, e agora a gente poder sentir e ouvir no tempo que nós temos, fazendo uma caminhada, no ônibus, no carro. Isso, gente, se chama inovação. É para onde o mundo está indo. E por isso até que eu queria conversar um pouco sobre isso hoje, tá? Sobre empreendedorismo e inovação. Ah, por quê? Poxa, mas você já não falou sobre isso na semana anterior? Eu vou falar muito disso. Porque se nós queremos falar de gestão acelerada, nós temos que falar desses assuntos, desses temas que estão provocando a mudança no mundo. Se você fizer um teste, faça aí. Entre no Google Trends e lance a palavra mais procurada, mais pesquisada nos últimos meses. Você vai se assustar. A palavra mais procurada é empreendedorismo. Será que as pessoas despertaram por esse modelo de inovação, disrupção? Será que de repente a gente acordou pela necessidade de mudar o mundo, mudar as nossas vidas, mudar a nossa forma de conduzir o nosso trabalho, a nossa rotina? Será que de repente a gente percebeu que está na hora de empreender e talvez imagine o fato de que a gente nunca tenha empreendido? Não sei. Eu diria até que os números atuais, isso não sou eu que estou falando, eu pesquisei na internet e pude perceber, os números mostram alguma coisa. Estamos falando de mais de 52 milhões de pessoas atualmente no Brasil envolvidas em empreendedorismo. É claro que nós podemos olhar isso de dois ângulos, né? Um volume muito grande de brasileiros empreendendo ou um volume muito pequeno em relação a toda a nossa capacidade produtiva envolvida em empreendedorismo. Eu diria que é o começo, né? Estamos no início de uma jornada. Óbvio que eu não vou dizer que só agora nós podemos empreender. Papo furado, né? Se nós pararmos e prestarmos um pouco atenção nas nossas vidas, naquela, né, com os nossos pais, nós mesmos, quando criança, a gente sempre empreendeu. A gente sempre procurou criar formas alternativas de mudar as nossas vidas, até brincando, né? Quantas vezes você não inovou, né, nas suas brincadeiras, criando brinquedos que até então não eram possíveis? Por exemplo, um veículo, um carrinho utilizando um pedaço de madeira, uma casinha utilizando uma caixa de papelão. Isso é inovação, né? É inovação na forma, na novidade, né? Se a gente pegar até o substantivo feminino disso, né? O que é a inovação? É a novidade, é a capacidade que você tem de inovar nas suas ações. Então, quando você inova nas suas ações, automaticamente você começa a empreender em alguma coisa. Porque o ato de empreender não é só aquela ideia de que você tem que sair do trabalho, né? Construir uma empresa, gerar empregos e tocar um negócio. Não, a gente empreende em qualquer coisa. Em qualquer coisa que a gente seja capaz de produzir uma ideia e executar essa ideia. Porque ideia, só ideia não é nada, é só uma ideia. Agora, quando a gente tem a capacidade de transformar as nossas ideias em ações, aí sim, nós temos uma inovação e temos um ato de empreendedorismo. E esse assunto, ele tem sido talvez mais falado, esteja mais em voga atualmente, talvez por esses modelos mais exponenciais, né? A gente tem grandes modelos exponenciais. Por exemplo, esse celular que está aqui nas minhas mãos.
e eu até deixei aqui, porque daqui a pouco eu quero ler uma mensagem que eu recebi agora, enquanto eu começava a falar com vocês, exatamente sobre o tema. Mas deixa para daqui a pouco. Vamos parar para pensar. Esse único celular, hoje, no ano de 2020, ele talvez tivesse sido substituído há 10, 15 anos atrás por um grande, imenso computador que não caberia nessa sala. Então, dá para dizer que nesse tempo exponencial, nós estamos extremamente modernizados e conectados com o novo e extremamente poderosos no nosso ato de inovar e empreender. Ah, Davidson, então quer dizer que só inovou e empreendeu agora? Não, o tempo todo isso aconteceu. Né? No tempo que saíram da máquina da datilografia para o computador, no tempo que trocou o assessorista para o modelo automático de acionamento de elevadores, no tempo em que substituíram a forma tradicional de passar roupa utilizando carvão, não sei se é da sua época isso, é da minha, né? Por modelos mais automáticos de controle de vapor e calor, tudo isso é inovação, tudo isso é empreendedorismo, tudo isso também é para mostrar que o mundo sempre esteve em evolução, o mundo sempre esteve crescendo, evoluindo, progredindo, né? Seguindo o modelo exponencial. É claro que algumas ideias transformam mais. Né? Por exemplo, o uso das redes sociais criou uma forma diferente de ver as coisas, de se comunicar, de se discutir democracia. Os smartphones é uma forma diferente de administrar as coisas. Eu, por exemplo, não lembro a última vez que eu utilizei o meu desktop ou o meu laptop. Tudo agora é feito pelo smartphone. E, curiosamente, quando eu viajo pelo Brasil, eu tenho a oportunidade de perceber que até em regiões mais remotas, todos têm smartphone. Mesmo aquelas pessoas com mais dificuldade de uso da informação. Então dá para perceber que essas pessoas hoje, talvez elas tenham mais acesso à ideia de empreender, à ideia de inovar. Por quê? Porque a informação, a tecnologia, ela está mais disponível para nós. Daí eu pergunto, o que você está fazendo para inovar? O que você está fazendo para empreender? Empreender não é ficar deitado no sofá assistindo TV, esperando o dia acabar para que possa começar um novo dia. Ou imaginando, né, a atividade do recrutador te buscando em modelos convencionais para processo de entrevista, seguindo modelos que não funcionam mais. Será que você está nas redes sociais? Será que você tem utilizado bem seu smartphone? Será que você tem deixado de lado, né, as atividades comuns de uso de redes sociais e está explorando ela para uso comum, para inovar, para vender alguma coisa, para transformar uma ideia, para construir um negócio? Essa é a grande oportunidade que nós estamos vivendo. Eu eu tenho certeza. Todos nós, sem exceção, temos capacidade de empreender. Prova disso foi a história, o exemplo que eu dei a vocês da capacidade que nós tínhamos quando criança de construir coisas, de construir os nossos próximos brinquedos e construir as nossas próprias ideias. Então, o ato de empreender já está em nós. Aquele que não acredita nisso, eu diria que ele vive uma grande crença limitante. Né? Talvez ele tenha construído nele a ideia de que ele não é capaz de criar nada, de que ele não é capaz de construir um negócio, de que ele não é capaz de interpretar o mundo novo e explorar essas novas experiências. Esse cara tem que vencer isso e tem que seguir em frente. Aí é a oportunidade que a gente tem de analisar a nossa própria consciência, né? E saber para onde nós queremos navegar. Navegar em oceano vermelho ou navegar em oceano azul? Porque estamos vivendo um mundo de oportunidades. Esse é um fato. Né? Eu já ouvi muita gente falar que não é bem assim. As grandes ideias já foram criadas, já criaram o Netflix, já criaram o Spotify, já criaram as redes sociais, mas tem muita coisa que pode ser criada derivada disso. Será que você já parou para perceber na sua cidade, no seu bairro, na tua casa, quais são os movimentos necessários para mudar a sua forma de conduzir sua vida, de inovar na sua própria vida? Daí surgem as grandes ideias. Tá? E enquanto eu conversava com vocês, eu recebi uma mensagem no meu smartphone, né, perguntando assim,
Davidson, quando você fundou a sua empresa, você pensou em desistir em algum momento? Essa pergunta, ela faz sentido em relação às oportunidades que você não teve, né? A sua vontade de ser empreendedor, ela deixou de existir algum dia? Bom, até para finalizar e a gente poder discutir isso nas próximas semanas, nasci empreendedor, né? Na minha jornada, eu já fiz muita coisa para que eu pudesse manter acesa a chama do empreendedorismo em mim. E isso me fez até construir uma grande empresa, que é a Verde Gaia, que provavelmente é a derivada da pergunta agora, uma grande empresa de consultoria, talvez a maior empresa de consultoria em sustentabilidade no Brasil. E há 21 anos atrás, quando eu criei essa empresa, eu não tinha tanta experiência, mas eu tinha uma vontade muito grande. Foi só sucesso? Não. Caí muitas vezes. Eu diria até que eu tive 4 grandes tombos e no meio da jornada muita dificuldade. E no meio dessas dificuldades, né, uma voz falando no teu ouvido: desiste, larga para lá, volta para o mercado de trabalho, isso está complicado, isso está difícil. Até porque a gente fica imaginando a vida dos grandes empreendedores parecendo que é só sucesso, mas é importante falar disso, né? Quando a gente começa a empreender, quando a gente começa a construir os nossos próprios sonhos, muita coisa dá errado. Muitos tombos, né? Muitos erros, muitos machucados. Aí entra uma palavra importante no ato de empreender: resiliência. Aqueles que tendem a ter mais resiliência, a ser mais firmes no seu propósito e ser mais seguros nos teus sonhos, eles tendem a ter mais sucesso nos teus negócios. Eu, por exemplo, nesses 21 anos empreendendo e construindo negócios, os tombos foram muitos, os erros foram muitos, a vontade de desistir, talvez ela tenha surgido, mas a graça, a diferença foi no ato de ser resiliente, de ser firme no meu propósito. Daí a gente segue, né? E a graça de empreender talvez seja essa, né? É a gente, não vou dizer viver numa grande montanha russa, mas viver e se sentir vivo. Você poder se ver vivendo e você sendo ator de você mesmo. Bom, gente, eu sei que o assunto é bom, o assunto me motiva bastante. Eu tenho muita vontade de continuar falando com vocês sobre dicas de empreendedorismo, como você poderia fazer para inovar. Eu acho que eu vou deixar para a semana que vem, a gente pode conversar mais. Enquanto isso, quem sabe você não entra nas minhas redes sociais e manda dica de assuntos ou perguntas como essa que eu respondi hoje, de coisas que você gostaria de ouvir, de dúvidas que você gostaria de tirar de pessoas como eu, né? Um cara empreendedor que vem inovando na tua vida, que vem construindo coisas, ideias, sonhos e não parei. Eu acho que para você também não é tarde, não importa a idade, importa a tua vontade. Então, daí deixo uma pergunta final para você. Qual é o teu sonho? Siga ele.